A Ele, aquele que vive e reina para sempre, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa atenção, toda a nossa adoração. Jesus, Jesus. Meus queridos, te convido a abrir, por gentileza, a tua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, dando continuidade à nossa série de mensagens, Amor, Cura para o Medo, inspirada, centrada, baseada na primeira epístola do apóstolo João. Quanto aprendizado, quantas lições preciosas temos aprendido com esta carta, lições de amor. Quero dar as boas-vindas aos irmãos neste domingo, aqueles que nos visitam, primeira vez aqui na base. Hoje primeiro domingo em que nós abrimos os cultos sem a necessidade da inscrição. Alguns irmãos ainda talvez não tenham nem vindo, achando que perderam a inscrição, não estavam ligados nas redes sociais, mas por conta da liberação de alguns eventos para 150 pessoas, a base, geralmente nossos cultos não chegam a isso ainda. Então nós abrimos um pouco mais de quantidade de lugares. Eu louvo a Deus por você estar aqui conosco neste culto de Santa Ceia. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, amados, acarinhados. Espero, verdadeiramente oro para que você saia bem alimentado das Escrituras hoje, da palavra do Senhor. Para quem nos visita, estamos numa série de mensagens na primeira carta de João, chama Amor, Cura para o Medo, é o tema central da série, mas estamos aí, já até perdi a conta de quantos sermões, acho que é o 9º ou 10º, nessa preciosa carta. Vamos ler o texto juntos, por gentileza. 1 João capítulo 4, vamos ler do versículo 16 ao versículo 19. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional. Dá para colocar aí, gente? Ok, então se você não tiver a NVI, pode acompanhar ali no telão. Vamos ler juntos, com atenção, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, Deus de graça, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, a ti rendemos graça, nossa gratidão, nosso louvor, toda a honra, tudo seja para ti, Senhor, neste lugar. O culto é para ti. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui neste domingo, de podermos expor a tua palavra, aprender com ela, de termos a liberdade no teu espírito para podermos estar, Senhor, cultuando o teu nome e ensinando as Escrituras neste tempo, neste templo e neste lugar. Nós te agradecemos por isso. Deus, que a tua palavra hoje seja clara, Senhor, cumpra o teu propósito, assim como o teu amor em nós tem um propósito e tem um objetivo muito claro. Que a tua palavra seja alimento espiritual para nossas vidas, ó Deus, individualmente, e que também possamos ser instrumentos, ó Deus, dessa verdade, para que outras pessoas sejam alcançadas e assim possamos, ó Deus, cumprir o nosso chamado comum de pregar o teu evangelho. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, meus irmãos. Eu queria introduzir aqui a nossa reflexão de hoje. Para isso, eu vou recorrer aos 3 versículos que antecedem esse nosso texto de hoje, porque eles são uma base necessária para que nós possamos entender o amor sobre o qual
João está falando aqui. Então vamos ler juntos? Fica aí com a tua Bíblia aberta, por gentileza, em 1 João 4, tá? Os versículos 13, 14 e 15 dizem assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É muito importante nós lermos esses versículos que antecedem o nosso texto, porque eles ajudam não, eles são fundamentais para que possamos entender esse amor sobre o qual João está falando aqui nos versículos que vai nortear o nosso sermão hoje. Sintetizando esse 13, 14 e 15, esses versículos estão dizendo o seguinte: ninguém pode crer em Cristo como Messias, como Cordeiro de Deus, como aquele que foi enviado pelo Pai, se o Espírito Santo de Deus não for aquele que sustenta essa fé. Versículo 13 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por quê? Porque ele nos deu o seu Espírito. Sem o Espírito não podemos saber, pelo menos no entendimento salvífico, numa fé que salva. Isso explica, meus irmãos, o fato de que muitas pessoas não conseguem sustentar a sua fé em Cristo. A razão humana, até mesmo o desejo, pasmem, até mesmo o desejo de crer que nós temos, não pode gerar uma conversão genuína. Essa vontade não nasce em nós. A fé salvadora, ela vem do próprio Deus. Aprendemos isso muito claramente lá em Efésios capítulo 2 também. Essa fé que salva, essa fé, ela é enxertada em nós pelo próprio Deus e não vem da capacidade humana de achar que pode por si próprio mudar a sua natureza caída, a sua natureza condenada. Então nós confessamos Jesus genuinamente, publicamente, seja num ato, num culto, ou mesmo num ato do batismo, por exemplo, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Claro isso? O texto é bem específico aqui. Essa fé inequívoca, destemida, ousada, foi a fé que foi plantada nos apóstolos. Na primeira, a gente vê aqui, na primeira fase ali da igreja, mas antes até, a gente vê que no versículo 14, o verbo vem na primeira pessoa do plural aqui, ele diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então João está se referindo aqui a ele, aos apóstolos, essa fé que veio do Espírito Santo para eles, de forma que eles tiveram ousadia, tiveram uma convicção inquestionável. A maioria deles, meus irmãos, pagou com a própria vida um preço muito alto, foram torturados, foram presos, está alto aqui, gente, foram presos, eles morreram por sua fé. A fé que havia nos apóstolos era maior do que a morte, era maior do que o medo. Que fé é essa? Que fé é essa sobrenatural, senão uma fé que vem do próprio Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Filosofia, meus irmãos, razão humana, intelecto humano não sustentam essa fé, não sustentam. E aí eu recorro às palavras de Paulo. Deixa 1 João aberto aí, mas abre 2 Timóteo a tua Bíblia, mas a gente vai voltar para lá, tá? Não desmarca. Eu quero recorrer às palavras de Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, que texto lindo, mas que tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Olha só, 2 Timóteo 1, 7, 8 e 9, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou
com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Aleluia. Nesse texto a gente vê Paulo falando de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio, e fala ainda que a fonte disso tudo e os méritos de tal destemor que nos é dado não está no homem, muito menos nas suas obras, está no próprio Deus que nos amou em Cristo desde os tempos eternos, ou desde a eternidade. Aleluia. Um Deus que nos amou primeiro, como vemos aqui no versículo 19 da primeira carta. Meus irmãos, por consequência desse amor que nós não conseguimos entender, e eu nem sei se um dia a gente vai entender direito, talvez na eternidade, por consequência desse amor incompreensível, insondável, Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço na cruz pelos nossos pecados. Mas não só isso, Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse acreditar nisso, acreditar nessa obra redentora. Meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que não basta ver para crer. Muitas pessoas viram o que Jesus fez, muitas pessoas ouviram o que Jesus falou, muitas pessoas o viram na cruz pregado, morrendo por nós, mas não creram. Então não se trata do fato histórico em si. Muitas pessoas sabem que foi verdade, mas não creem na obra redentora, porque ela só é possível, essa fé, por meio do Espírito Santo. Por isso que essa história de ver para crer, essa fé baseada no que a gente vê, meus irmãos, é muito enganosa. É muito enganosa. Existem muitas pessoas que estão na igreja ávidos por ver alguma coisa espetaculosa para poder acreditar, para poder alicerçar a sua fé. Precisa ver alguma coisa. Se você está esperando, você que nos visita, ver o pastor gritar, sapatear, falar em línguas, você não vai ver. Porque a sua fé tem que estar firmada nas Escrituras e num Cristo que você não vê, mas que você sabe que está aí dentro de você, porque o Espírito Santo te toca. Não dá para a gente ficar centrando a nossa fé naquilo que a gente vê. O próprio Cristo fala para os apóstolos lá em João 20, 29. Ele diz assim: vocês estão, porque vocês me veem, vocês creem. Mas bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Felizes são esses que creem sem precisar ver. Sabe por quê? Porque eles foram tocados pelo Espírito Santo, e neles existe a capacidade de crer para a salvação, enquanto outros estão crendo porque viram, baseado na humanidade. O mundo, meus irmãos, a carne, o diabo, os anticristos aqui que tanto João fala durante a sua carta, eles têm um papel, e o papel deles não brincam. O papel é nos afastar da nossa fé, é nos afastar do Evangelho. E uma das principais armas que esses inimigos usam é o medo. É o medo. E contra isso, João tem apresentado desde o início aqui da sua carta uma arma eficaz, talvez a mais eficaz que exista contra o medo: o amor, que expulsa todo o medo. Nosso tema hoje, meus irmãos, portanto, é o mesmo que dá título à nossa série. Eu vou plagiar a nós mesmos, tá? Com o tema. O tema do sermão é amor, cura para o medo. João vai apresentar aqui um amor, meus irmãos, que na palavra de Hernandes Dias Lopes, ele é mais que uma convicção, ele é uma confissão. A gente viu lá nos versículos anteriores, nós testemunhamos, nós confessamos. O amor é muito mais do que eu simplesmente ter uma convicção. Eu confesso esse amor, eu vou além de uma
certeza. Nós confessamos esse amor. Mas, embora tenha por base aqui o amor perfeito de Deus em nós, por nós, João vai mostrar uma preocupação nesses versículos especificamente com os efeitos desse amor em nós. Em síntese, ele está interessado no amor que seus leitores, nós hoje, demonstram por Deus. Nós vamos entender melhor a preocupação do apóstolo com base em 4 verdades, tá? À luz desse texto. Primeira, quem ama, confia. Segunda, quem ama está seguro. Terceiro, quem ama não teme. Em quarto e último lugar, quem ama, ama. Depois a gente vai entender isso, tá? Essa redundância aí. Muito bem, para iniciar aqui a nossa jornada, fica aí com a tua Bíblia aberta. É fundamental observar aqui, meus irmãos, que o texto nos aponta para um princípio de que um amor que tem base, um amor que tem alicerce, ele precisa ter confiança. Quem ama, confia. Olha o que diz o versículo 16. Muito bem, versículo 16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós vimos lá na introdução que o amor de Deus pode ser resumido em um nome. Qual é o nome? Jesus. Nele e no que ele fez na cruz, nós conhecemos, diz o texto, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, diz o texto. Vimos ainda que conhecimento desse amor, a gente vê João falando várias vezes a palavra conhecimento, porque é sempre aquele contraponto ao falso conhecimento pregado pelos falsos mestres, os pregnosticistas, né, que pregavam um conhecimento elevado. Então ele sempre vem falando que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Cristo. Então nós vimos que esse conhecimento, o conhecimento desse amor, só se torna possível por meio da ação do Espírito ou do próprio Deus. E aí ele refuta com isso essa falsa ideia de que o ser humano pode ter nele mesmo um conhecimento especial que o leva a uma elevação espiritual que possa o aproximar de Deus por méritos humanos, ou pelo intelecto, ou pela razão, ou por uma busca espiritual que saia do próprio homem. Não é isso. João vai dizer aqui, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da obra redentora na cruz. É muito simples. Toda essa simplicidade aí, ao mesmo tempo profundidade do Evangelho, está na pessoa de Cristo e na sua obra na cruz. Meus irmãos, eu posso estudar 10 livros de teologia sistemática, se eu não entender o básico do que Cristo fez na cruz por mim, não vale nada. E às vezes muitas pessoas, muitos de nós estamos na igreja há anos e não conseguimos entender a simplicidade do Evangelho, da obra redentora. Para homens como aqueles falsos mestres, capazes apenas de olhar para si mesmos, essa simplicidade era inaceitável. Não pode ser só isso. É inaceitável que Deus seja amor, ponto. Não. Deus amor, não. Um Deus misericordioso, perdoador, gracioso. Eles não podiam entender a simplicidade. Por quê? Não tinham o Espírito Santo para mostrar isso para eles. Meus irmãos, o mundo, mais uma vez, considerando aí o mundo como sistema anti-Deus, sistema que conspira contra Deus, o diabo, os falsos mestres, a nossa consciência pesada aí também, tudo isso elas conspiram, todos esses inimigos conspiram para que nós não creiamos nesse Deus de amor, esse Deus que é amor. Tudo isso esses inimigos todos tentam nos reverter para um Deus que é carrasco, um Deus que é juiz,
O objetivo desse conglomerado aí de forças malignas é enfraquecer a nossa fé, é colocar a nossa fé em outras coisas que não na simples obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. João vai alertar então como arma de defesa contra esses ataques, que o verdadeiro conhecimento, meus irmãos, de Deus permanece no amor, ou seja, em Cristo. E quem permanece no amor, ou seja, em Cristo, permanece nele, em Deus, no Pai, direcionado pelo Espírito. A gente vê aí que conhecimento e confiança andam juntos, né? Conhecimento e confiança estão entrelaçados aí nesse entendimento doutrinário. Conhecemos o amor de Deus, por isso confiamos nesse amor, diz o texto, né? Conhecemos o amor, por isso nós confiamos no amor, diz o apóstolo. Muitas pessoas não confiam suficientemente no amor de Deus por falta de conhecimento. Falta-lhes a compreensão básica do que significou a morte de Cristo na cruz. Alguns veem isso como um fato cinematográfico apenas, não entendem a amplitude. Ontem eu conversava com o Vitão, né? Que a gente não tem a dimensão do que essa obra, a dimensão de como a graça alcança as pessoas. Às vezes nós medimos as pessoas que vão ser alcançadas pela graça. Não, aquele ali não, pecador demais, a graça não pode alcançar ele. Aquele não, esse aí, isso aí já está perdido. Meus irmãos, eu acredito que a graça alcança pessoas no último suspiro de vida. Se ela direcionar a mente, se ela for eleita do Senhor, a graça vai alcançar aquelas pessoas. Por quê? Pelo que Cristo fez na cruz. Não é porque eu preguei, não é porque a minha pregação foi uma benção, não é porque a minha pregação foi poderosa, não é porque a minha pregação foi ungida, é pelo que Cristo fez na cruz, meus irmãos. Pastor não faz coisa nenhuma, a menos ser instrumento do Senhor por graça, por misericórdia. A graça tem um alcance que a gente não consegue imaginar. Não é à toa que você está aqui hoje. E não é à toa que eu estou aqui pregando para você hoje. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. É a obra de Cristo na cruz. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, não têm o conhecimento da simplicidade. E por isso, porque não tem o conhecimento básico, não confia, não consegue confiar. Nós duvidamos do amor de Deus a cada tribulação que nos aparece. Questionamos a Deus toda vez que Ele não atende a nossa oração. Não, Deus, Tu não me ama. Será que Deus me ama mesmo? Quando nós estamos sentindo dor, quando nós estamos sofrendo, nós nos questionamos: Deus, será que Tu me ama? Onde é que Tu estás, Senhor? Que Deus de amor é esse que permite essas tragédias na minha vida? Nós esquecemos, meus irmãos, que o mesmo Deus que nós questionamos o amor, foi o Deus que mandou o seu Filho para morrer na cruz, para tomar sobre si os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, os nossos pecados, não era o dele, era o nosso pecado. Só para ilustrar assim de uma forma bem humana, para a gente entender como é que funciona a nossa queixa. É mais ou menos assim, sabe quando uma pessoa cuida muito da gente, aí dedica tempo, dedica oração, dedica carinho, dedica palavras para você, aí numa determinada situação, essa pessoa não corresponde às expectativas. É como se tudo que ela fez para trás não importasse mais nada. É mais ou menos assim. Nós agimos assim com Deus, como se Deus o tempo todo tivesse que dar provas do seu amor para a gente. O tempo todo Deus tem que estar me abençoando, o tempo todo Ele tem que estar respondendo positivamente às minhas orações, o tempo todo Ele tem que estar ali à minha disposição. Mas no momento que Deus não atende, Deus, Tu não me ama mais. Deus, o que aconteceu? No momento em que Deus não corresponde aos nossos anseios, nós duvidamos do amor dEle. Daí pintamos Deus como carrasco, como juiz. Exatamente o que aqueles falsos mestres queriam,
exatamente o que o mundo quer, exatamente o que o diabo quer, e eles aplaudem também quando nós nos afastamos de pessoas que nos amam, porque elas não correspondem às vezes a uma pequena expectativa que eu esperava dela. Cuidado, não se afaste de pessoas tão rapidamente. Meus irmãos, abre os teus ouvidos. Ainda que o Senhor não atenda, ouve bem, ainda que o Senhor não atenda nenhuma, eu não estou colocando algumas, nenhuma das nossas orações, conforme que a gente espera, tá? Nenhuma das nossas orações conforme a nossa perspectiva, ou que a nossa vida, nesse mundo de aflições e também marcado aí pelo pecado, corrompido pelo pecado, marcado por dores e lutas, ainda que Deus não haja assim, Deus continua nos amando de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta, Deus não precisa provar mais nada em matéria de amor, nada. Deus não é obrigado a te abençoar, não é obrigado a me abençoar. Deus não é obrigado a nos recompensar por causa das nossas obras, segundo alguns falsos mestres ensinam por aí. O amor maior de Deus, meus irmãos, já foi provado na cruz do Calvário. Ele não precisa provar mais nada, mais nada. Quando nós afirmamos amar a Deus, meus irmãos, antes de tudo, nós devemos demonstrar confiança nesse amor. A nossa confiança é uma demonstração de que nós entendemos o amor de Deus, independentemente de nós termos as nossas expectativas correspondidas. A maior prova já foi dada na cruz do Calvário. João procura deixar muito claro isso aqui, tá? Que a compreensão do amor, ele precisa ter a perspectiva de Cristo. Os leitores precisavam entender isso. Não são as nossas perspectivas, não são os nossos conceitos de amor. Não, a gente olha para a cruz e entende o amor. Esse é o conhecimento do amor. Quando nós confiamos, então, nós damos sinal de que nós entendemos, sinal de conhecimento e conexão com o Senhor. Conexão tem a ver com conhecimento e confiança. Aí o apóstolo vai reforçar a seguir que a confiança, ela vai gerar no crente uma segurança. Segurança de quê? De quem ele é em Cristo. Isso aí, quem ama se sente seguro. Olha o que diz o versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ao mencionar que o amor está aperfeiçoado entre nós aí, João está dizendo, simplificando, que o amor de Deus por nós, em Cristo, ele tem um propósito, que ele usa essas palavras, aperfeiçoado entre nós. O amor tem um propósito, ele tem um objetivo a ser alcançado aí em cada cristão. A gente vai entender um pouquinho melhor mais adiante, quando a gente olhar a etimologia da palavra perfeito, tá? Como aqui é aperfeiçoado, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para entender melhor essa etimologia do grego da palavra. Por ora aqui, meus irmãos, o mais importante é compreender que o objetivo do amor de Deus em nós é nos dar segurança absoluta, plena, por meio da fé que nós temos em Cristo. Nós estamos livres da condenação. O propósito do amor de Cristo é nos dar essa segurança, esse amor que é aperfeiçoado em nós, mas a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Então João vai reforçar aqui o entendimento doutrinário que é básico aqui e que deve alicerçar a fé de cada um dos cristãos. Deus derramou
toda a sua ira, meus irmãos, contra o pecado sobre o seu Filho Jesus na cruz. É muito básico isso. Deus esvaziou a sua ira em Jesus. Era para nós, mas Ele esvazia toda a sua ira em Cristo Jesus. Para quê? Para que nenhuma acusação recaia contra nós. Contra nós. O dia do juízo aqui, o texto está mencionando aqui, se trata do dia em que a humanidade será julgada no fim dos tempos. É um termo escatológico, né? Então o mundo será julgado. Vai chegar o tempo do julgamento. Mas a igreja, meus irmãos, ela está segura. Aleluia. Por quê? Porque nós somos como Ele, diz o texto aí, né? Porque nós somos como Ele. E o sentido mais simples para entender essa história aqui, a profundidade dessas palavras, que daria para a gente passar um semestre falando disso aqui, com a tamanha profundidade desse, porque nós somos como Ele. Mas a gente vai simplificar aqui, ó. A gente precisa pensar que simplesmente por meio da fé em Cristo nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós somos como Ele. Nós nos tornamos em Cristo Jesus filhos de Deus por adoção. Cada cristão é, pela graça divina, justificado em Jesus, ou seja, aperfeiçoado no amor, diz o texto, no amor de Deus. Esse é o propósito, esse é o fim. Por isso nós estaremos seguros no dia do julgamento. É essa segurança, meus irmãos, que nós temos na obra de Cristo, por fé. É também, assim como a confiança, uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por Deus. Quando nós estamos seguros de quem nós somos em Cristo Jesus e agimos assim. E aí novamente aqui o apóstolo está conclamando os irmãos acerca da convicção da salvação, meus irmãos. Convicção da salvação. Os falsos mestres daquela época, eles trabalhavam com afinco para tirar da igreja essa segurança. Eles tentavam tornar a obra redentora de Cristo na cruz uma coisa sem sentido. O Cristo Deus não pode ser homem, ele separava as coisas. Não creia nisso, que isso não tem nada a ver com salvação. Para você ser salvo, você tem que buscar outra coisa, um conhecimento especial, elevado. Só isso que vai te levar para próximo de Deus. Essa era a jogada, é mentira. Paulo está dizendo: não, a nossa segurança está em Cristo, no seu amor inequívoco, inquestionável, imensurável, mostrado na cruz do Calvário. Esse amor é a nossa segurança. Você se sente seguro nesse amor? Sinta-se. Sinta-se. O resultado dessa segurança, meus irmãos, é o que podemos aguardar no dia do juízo final. E aí, meus irmãos, terceira verdade: quem ama não teme. Primeiro, quem ama confia, quem ama se sente seguro, quem ama não teme. Não teme. Olha o que diz o versículo 18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O ponto aqui, meus irmãos, não é esse medo que nós sentimos em situações adversas, tá? Afinal, todo ser humano sente medo, né? Se aparecer uma barata aqui, vai ter irmã gritando, então, uma loucura. Não é esse medo, não é um medo de problemas, não é esse medo assim comum. O cerne da questão aqui, meus irmãos, não é sentir medo em si, é estarmos entregues a esse medo, é sermos governados pelo medo. Esse é o cerne aqui. Por isso João vai fazer um alerta muito duro aqui, à primeira vista, duro à primeira vista, quando ele diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí complicou, porque quem não sente medo aqui? Então ele diz: olha, mas quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Precisamos entender que medo é esse, tá? Vamos compreender melhor o sentido da palavra aqui do apóstolo nesse versículo, que aliás é o versículo que inspirou a nossa série, né? O tema da série: amor, cura para o medo. Primeiramente aqui, meus irmãos, é interessante a gente ver, pensar que o autor da carta, ele foi alguém que sentiu medo. João não se coloca acima de ninguém aqui.
João sentiu medo também, não está se colocando acima dos leitores, melhor do que ninguém aqui. Há um episódio inclusive emblemático sobre João, que vale muito a gente recorrer aqui. Abre tua Bíblia em Apocalipse, rapidão, mas deixa marcado aí, tá? Só um pouquinho mais para frente, Apocalipse 1. Episódio emblemático de João, porque mostra bem esse contraste entre a natureza frágil do homem e a fonte de toda segurança. Olha só, quando ele escreve o livro de Apocalipse, João vai narrar o seguinte episódio: ao se deparar com Cristo, numa visão espiritual, sensacional. Quando estudamos Apocalipse lá no quarta base, a gente viu cada um desses pontos, cada uma dessas simbologias. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Diante do Senhor ali, meus irmãos, talvez toda a segurança que João tivesse na própria obra redentora tenha se esvaído naquele momento. Ali num lampejo de segundo, talvez tenha vindo na cabeça de João os pecados dele, as falhas dele, as dúvidas, as seguranças, a sua imperfeição toda, e aí ele temeu o julgamento, quem sabe, naquele momento. Mas aí Cristo estende a mão e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu tenho a chave da morte e do Hades. Ele é a fonte da segurança, como se ele estivesse dizendo: você está em mim, não tenha medo, você está em mim, não tenha medo. No trecho aqui, meus irmãos, de 1 João que nós estamos vendo, o apóstolo trata de um medo específico. A gente precisa dizer isso, é um medo específico, é um medo do julgamento, é um medo do castigo de Deus. Ele vai dizer depois: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Perfeito amor expulsa o medo. E aí sim, é importante a gente recorrer à etimologia da palavra perfeito aqui. Perfeito no grego, teleios, vem de um outro termo que é telos, que significa fim, propósito. Lembra que nós falamos que o amor de Deus tem um propósito, tem um objetivo em nós para ser cumprido? O que ele está dizendo? A palavra grego perfeito aqui, portanto, meus irmãos, se trata de algo acabado, algo que é finalizado, algo que já está amadurecido, algo que atingiu o seu ápice, algo que atingiu o seu final. Nada mais precisa ser feito, tudo que era necessário já foi feito para que o propósito desse amor cumprisse em nós, esse amor perfeito, esse amor teleios, que atinge o seu objetivo, telos, que atinge o seu fim. E aí o que é que ele faz? Ele lança fora todo o medo, porque nada mais precisa ser feito, tudo já foi feito, já atingiu o seu objetivo. E aí quando ele diz assim, que o medo supõe castigo, algumas palavras falam tormento, algumas traduções, supõe tormento, João está apontando para esse pavor que às vezes o ser humano tem das consequências, das suas falhas, o medo que tem do julgamento, do castigo, das consequências daquilo que ele fez de errado. E nessa vida, meus irmãos, nós não estamos livres disso não. A gente não está livre de sentimento de culpa. Quem nunca? Sentimento de culpa. Mesmo nós crendo que nossos pecados estão perdoados, ainda assim, nós podemos sentir o peso da culpa, o peso da autoacusação, às vezes sentindo o peso de acusações externas, daqueles que nos acusam, mas também a nossa autoacusação, peso na consciência, apesar de justificados em Cristo, santificados no Senhor, nós ainda temos um pecador dentro de nós, um pecador que luta contra aquele que está santificado por Jesus. Por isso nós dissemos que sentir o medo em si não é exatamente o problema, não é o medo em si,
não é exatamente aquilo que eu sinto, aqueles meus momentos de temor, de fraqueza, de peso na consciência. Não é isso que faz com que o amor de Deus não esteja aperfeiçoado em mim, senão as palavras de João ficam muito duras, né? Mas não é exatamente esse medo. O problema é quando nós nos entregamos para esse medo. O problema é quando nós somos governados por esse medo. É quando esse sentimento de medo, de culpa, de autoacusação impede que eu consiga compreender a amplitude da graça. Aí é problema. Aí falta confiança. Aí falta segurança. E aí impera o medo. E a palavra vai dizer: não, vocês já conhecem o amor. Vocês já conhecem o amor. Por isso que vocês estão em Deus e Ele está em vocês. Vocês podem confiar nesse amor. Nesse amor vocês têm segurança. Nesse amor já cumpriu o propósito, já cumpriu a finalidade. E por isso esse amor expulsa todo o medo. Quando nós somos governados pelo medo, meus irmãos, aí não estamos confiando completamente na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Eu não estou dizendo aqui que eu vou sair pecando aí adoidado, porque Cristo já morreu na cruz, eu posso pecar, porque a graça me alcançou. Quem tem esse entendimento também não entendeu a graça, né? Isso aí, não vamos entrar nesse detalhe, porque isso é óbvio, né? Para não sair dizendo aqui: não, o pastor disse que eu podia pecar aí, porque a graça já me alcançou. Ao contrário, não entra nessa, porque isso também, para usar um termo popular, né? Ser vergonhice para pecar, né? Tudo bem, não é isso não. Você entendeu bem, meus irmãos. É entender a graça e não deixar ser consumido por esse medo, meus irmãos. Os cristãos não precisam temer o julgamento. É isso que João está falando. Por quê? Porque Cristo foi julgado no Calvário, meus irmãos, no nosso lugar. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apóstolo João também, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz esse texto lindo: eu lhes asseguro, palavras do Senhor Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. Eu queria fazer um adendo aqui, né? Nas palavras de Davi, um parêntese. O problema é que muitos de nós, meus irmãos, vivemos aí um eterno sentimento de culpa, porque nós não conseguimos nos desvencilhar daqueles pecados rotineiros, e levamos a nossa vida cristã com esse peso na consciência, porque não vencemos, não conseguimos nos apartar daquele pecado íntimo, né? Aquela coisa que a gente sabe que não deve fazer, mas faz, e aí fica vivendo aqui. É um adendo, tá? É um adendo, é paralelo ao texto aqui, mas aí fica, porque é importante falar isso, fica com esse sentimento de culpa o tempo inteiro. E aí, meus irmãos, nesse caso o problema não está em absoluto na obra redentora de Cristo na cruz. O problema é falta de vergonha na cara mesmo do crente. É isso mesmo. Segue a vida na igreja, anos e anos na igreja. Sabe o que acontece? Anos na igreja e não cresce espiritualmente, não avança, continua no mesmo lugar, não amadurece. Por quê? Tripudia da graça, tripudia da graça. E aí passa então a conviver com esse peso eterno na consciência aí. Isso vale uma reflexão para nós, tá, meus irmãos? Paralelo aí a esse texto que fala da nossa consciência em relação a essa condenação, que às vezes pode até não ser uma condenação salvífica aqui, mas é algo que dá um peso em nós e nos paralisa, e a gente não avança, e a gente não cresce. É bom uma reflexão. Fecha o adendo, tá bom? No fim, meus irmãos, o amor perfeito, no fim, na finalidade, né? O amor perfeito revelado na pessoa de Cristo e no seu sacrifício na cruz, ele cumpre o seu propósito, cumpre o seu objetivo, se aperfeiçoa em nós e expulsa todo o medo que há do castigo. Esse mesmo amor, meus irmãos, para caminhar para o encerramento, ele cumpre o seu objetivo em nós, aleluia, e nos capacita a amar como convém,
amar como convém. Quarta verdade: quem ama, ama. Versículo 19 é o que diz: nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Aqui o texto mostra de uma forma cristalina, né? Mais clara impossível, que a iniciativa do amor é sempre de Deus, né? É de Deus. Isso leva aqui João a voltar para o pensamento de que o cristão verdadeiro, ele tem que exercer o amor, ele deve manifestar o amor a Deus e deve manifestar o amor ao próximo. Já pregamos isso em textos anteriores aqui da primeira carta. Versículo 16, que nós lemos ainda agora, diz que todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, em Deus. Sobre esse trecho, pegando todos esses versículos aqui que nós lemos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz um conceito bem interessante. Ele diz o seguinte: a permanência em Deus é o fluxo, e o amor é o refluxo. Vou explicar. Em outras palavras aqui, meus irmãos, nós amamos porque nós refletimos um amor perfeito em nós, enxertados pelo Senhor. É um refluxo, né? A fonte do amor não está em nós, mas em Deus, no Senhor. Somente unidos a essa fonte, conectados nessa fonte, nós permanecemos em Deus e podemos transbordar um amor como convém, ou um amor que agrada a Deus, e um amor que alcança outras pessoas. Nos versículos 20 e 21, olha aí na tua Bíblia, João fala claramente sobre essa resposta, né? Essa resposta amorosa que deve acompanhar a vida do crente. Versículo 20 ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é o que? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que pode ver, não pode amar a Deus que não vê. E aí ele vem com o mandamento. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. É uma resposta. Quem ama, ama. Não é só da boca para fora. Quem diz que ama é uma coisa, quem pratica o amor é outra completamente diferente. Então aqui nós estamos diante de uma evidência muito clara do nosso amor por Deus, com referência bíblica, com reconhecida pela Bíblia, essa evidência do nosso amor por Deus, que está na maneira como nós nos comportamos com o próximo, na maneira como eu amo o meu próximo. Eu estou evidenciando o meu amor por Deus, como uma espécie de refluxo, né? Como diz ali o Hernandes, bem colocado por ele. Nosso amor é uma resposta ao amor de Deus por nós. Uma resposta. Escuta, da mesma forma que a adoração é a resposta mais apropriada que uma vida regenerada pode dar para Deus, o nosso amor a Deus e ao próximo também é a melhor resposta que nós podemos dar para um Deus que nos amou primeiro. Resposta, melhor resposta que nós damos para esse Deus de amor, que é amor, é amar também. Já Deus, gente, o Senhor não deu resposta para ninguém. Ele não precisava nos amar para responder a ninguém. Ele é a fonte do amor. Ele decidiu, Ele é a origem, Ele decidiu nos amar. O nosso amor sim é uma resposta. O amor não nasce em nós, nasce nele, mas ele passa por meio de nós. Que maravilha! Meus irmãos, até mesmo o amor que brota no coração de um ateu passa pela graça, nesse caso a graça comum, tá? Mas passa por esse amor que foi ali estampado na cruz do Calvário, que foi evidenciado na cruz do Calvário. É claro que o ateu não vai ter noção disso, não tem, o espírito não vai compreender nunca isso, mas até mesmo o amor que tem a ver com a graça comum, tem origem em Deus, até mesmo naqueles que não acreditam nele. A ação do Espírito Santo sobre os cristãos, aleluia, o Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode iluminar a nossa mente, meus irmãos, para que a gente possa acreditar na obra redentora de Cristo. Somente o Espírito de Deus na nossa vida pode aquecer o nosso coração, de forma que a gente consiga amar como convém.
de forma que a gente consiga orar como convém, de forma que a gente consiga adorar como convém, somente pela ação do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, o nosso amor a Deus, ele é provado por meio do nosso amor ao próximo, ao próximo. Por isso que crente sozinho, crente sem congregação, estou falando no sentido de corpo, não pode ser cristão, não tem como. Crente precisa amar pessoas, cuidar de pessoas, pregar para pessoas. Esse é o nosso papel, e tudo isso tem a ver com a maneira que João está preocupado aqui com seus leitores, como eles demonstram o seu amor a Deus: confiança, segurança, destemor e amor ao próximo. Queria concluir olhando aqui, meus irmãos, para o versículo 19. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? A gente precisa entender que João não está dizendo aqui que qualquer pessoa que tem um sentimento de afeto ou de amor por outra pessoa está em Deus. Também é bom a gente esclarecer isso, até porque a gente acabou de dizer que até um ateu pode sentir isso, né? Não é exatamente isso. O tipo de amor que João está falando aqui se refere, aí já resgatando tudo que nós ouvimos, se refere ao amor que brota do conhecimento de Cristo, ou da compreensão clara do amor revelado na cruz do Calvário. É esse amor, é o amor que nasce desse conhecimento, desse entendimento. É esse amor que é aperfeiçoado em nós, e é esse amor que expulsa todo o medo, medo do presente e medo do futuro. Para o cristão verdadeiro, meus irmãos, o julgamento de Deus, ouve bem, o julgamento de Deus, ele não deve ser visto como um acontecimento que nós vamos vivenciar no futuro. Não, ele já aconteceu. O julgamento de Deus para a igreja e para todos já aconteceu no passado. Especificamente para a igreja, quando a gente olha para a frase no passado, Ele nos amou primeiro. Cristo na cruz diz: está consumado. Isso significa que o crente que permanece em Deus, e permanece em Deus no sentido de ter uma plena comunhão com Ele, ele já está livre do castigo. É claro que nós teremos um momento do julgamento, mas nós vamos para esse julgamento certos do veredito, e o veredito é inocente em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo estão livres da condenação. Aqueles que têm como Senhor e Salvador estão livres da condenação. No fim, meus irmãos, o cerne aqui desse trecho da primeira carta de João ressalta que Deus deseja que seus filhos vivam numa atmosfera de amor e não de medo. Às vezes parece que muitos crentes vivem com medo disso. A gente ora, clama pela volta de Jesus, mas parece que tem medo desse momento, tem medo de tudo, tem medo da condenação, tem medo de si mesmo, tem medo da acusação. Esse texto mostra que não é isso que Deus quer. Deus quer uma atmosfera de amor, de segurança, de confiança, de alicerce pelo conhecimento. Não é preciso, meus irmãos, temer o presente, muito menos temer o porvir. Não devemos temer a vida. Tem gente que tem medo de viver tanto quanto tem medo de morrer. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que nós não devemos ter medo da vida, e não devemos ter medo da morte, não devemos ter medo do presente, muito menos medo do futuro. E aí o apóstolo Paulo corrobora, né, com a palavra lá aos Romanos 8,
38 e 39, ele diz: pois eu estou convicto, eu estou certo, que nem a morte, que nem a vida, que nem o presente, que nem o futuro, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer força, nem qualquer poder, nem qualquer criatura, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos afastar desse amor, meus irmãos. Esse amor poderoso, ele expulsa todo medo e nos enche de paz, de alegria, de gratidão, Ele nos deu isso porque Ele quis, porque Ele nos amou primeiro. Que a nossa vida, meus irmãos, possa honrar tamanho amor. Assim seja.